Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. Eu sempre me orgulhei de ser um homem direto. Sem rodeios, sem desculpas. Cresci com um senso rígido de certo e errado, e foi assim que me comportei ao longo da vida, trabalhador, disciplinado e comprometido. O casamento, para mim, era um vínculo que significava lealdade acima de tudo. Meu nome é Jack. Sou um homem que vive de acordo com seus valores, e certa vez, pensei que havia encontrado uma mulher que compartilhava esses mesmos princípios. O nome dela era Emily. Ela tinha um charme especial, daquele tipo que atraía as pessoas sem esforço, uma voz suave, graciosa e sempre parecia saber a coisa certa a dizer. Quando nos conhecemos, pensei que ela era tudo o que eu sempre quis em uma esposa. Ela se portava bem em público, sempre educada, sempre agradável, e sabia manter as coisas em ordem em casa, exatamente como eu gostava. Não tínhamos filhos, éramos só nós dois, e por um tempo, achei que éramos sólidos. Eu trabalhava durante o dia, mantinha-me ocupado com projetos pela casa nos fins de semana, e Emily tinha suas próprias coisas, encontros sociais, alguns hobbies aqui e ali, nada fora do comum, ou pelo menos era o que eu pensava. Olhando para trás, acho que estava muito focado na minha própria vida. Talvez eu não tenha prestado atenção às pequenas coisas que começavam a se desviar, mas não sou o tipo de homem que se prende a detalhes. Eu confiava em Emily. Acreditava que a lealdade era mútua. Quando você é casado, é assim que funciona, certo? Você confia. Ou, pelo menos, eu confiava. Mas as coisas nem sempre saem como você espera, não é? Há alguns anos, tínhamos esses vizinhos, Mike e sua esposa Jenna. Eles moravam bem ao lado, e desde o dia em que se mudaram, nos demos bem como uma casa em chamas. Mike era um daqueles caras com quem você podia conversar por horas. Descontraído, mas não de um jeito preguiçoso, sempre pronto para uma boa conversa, rápido com uma piada e com aquele charme tranquilo que te deixava à vontade. Grelhávamos juntos nos fins de semana, falávamos sobre tudo, de carros à política, e apenas aproveitávamos a companhia um do outro. Nossas esposas também se davam bem. Emily e Jenna passavam tempo juntas, conversando enquanto tomavam café, compartilhando receitas, esse tipo de coisa que as mulheres fazem. Tínhamos um vínculo de vizinhança bem sólido. Mike e eu nos tornamos melhores amigos com o tempo. Ele era o tipo de cara em quem você podia confiar, aquele que te ajudaria a consertar algo em casa ou ofereceria conselhos quando você precisasse. Tínhamos uma rotina, uma amizade construída sobre respeito mútuo. Jenna também era legal, embora mais quieta em comparação com Mike, mais reservada, mas sempre amigável, sempre acolhedora quando íamos até lá. Era a configuração perfeita para vizinhos, sem drama, sem problemas, apenas boas pessoas. Mas, como a vida segue, as coisas mudaram. Um dia, Mike mencionou que eles estavam pensando em se mudar. O trabalho dele o estava fazendo viajar mais, e eles queriam ficar mais perto da família em outro estado. Fazia sentido, mas não me agradou. Não estava empolgado com a ideia de perder meu melhor amigo e vizinhos ao mesmo tempo, mas o que eu podia dizer? Não era como se eu pudesse convencê-lo a desistir. Eles colocaram a casa à venda logo após aquela conversa, e não foi fácil ver a placa de à venda na frente da casa deles. Ainda mantivemos contato, no entanto. Mike podia estar planejando ir embora, mas nossa amizade continuou forte mesmo depois que eles se mudaram. Ele ainda era meu melhor amigo. Falávamos pelo telefone regularmente, nos atualizávamos sempre que podíamos. Jenna e Emily também mantinham contato, embora não com tanta frequência. Emily sempre foi mais sociável que eu, mais dedicada a manter esse tipo de relacionamento vivo. Eu não me importava. Confiava nela completamente. Quando a casa deles finalmente foi vendida, parecia o fim de uma era. Eles tinham sido mais do que apenas vizinhos, eram praticamente família.
Vê-los partir foi estranho, como ver uma parte da minha vida diária desaparecer. Mas as pessoas seguem em frente, e nós ficamos para receber quem quer que tomasse o lugar deles. Eu não sabia, então, o quanto as coisas estavam prestes a mudar. Uma manhã, enquanto eu trabalhava na garagem no meu Dodge Charger 71, não pensei muito nisso a princípio, apenas mais uma nova família se mudando, nada especial. Mas, naquela tarde, um caminhão de mudança estacionou, e foi quando os vi. Era um casal jovem, provavelmente no final dos 20 anos, ambos incrivelmente em forma. O cara saiu primeiro, alto, musculoso e vestido como alguém que passa metade do tempo na academia. A esposa dele o seguiu, e ela era igualmente impressionante, esguia, tonificada, como se tivesse saído direto de uma revista de fitness. Você não podia evitar notar o quão atléticos eles pareciam. Definitivamente se destacavam em comparação com o resto do bairro. Eu estava inclinado sobre o capô do meu carro quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez. O cara me deu um aceno, aquele gesto típico que os homens fazem quando se veem. Eu acenei de volta, mantendo curto e educado. A esposa dele olhou também, sorriu brevemente, mas eles estavam ocupados descarregando o caminhão, então não trocamos palavras. Pareciam focados em se instalar, e eu não estava exatamente no clima para conversar. Admito, porém, que não consegui evitar avaliá-los um pouco. Eram o tipo de pessoas que pareciam ter tudo sob controle, saudáveis, bem-sucedidos e, obviamente, sérios sobre manter a forma. Não eram o tipo com quem eu normalmente me daria bem, mas, por outro lado, eu não planejava me envolver muito. Afinal, eu tinha meus próprios projetos para me preocupar, e não tinha o hábito de fazer novos amigos. Enquanto eles continuavam descarregando, eu observei por mais um minuto, depois voltei ao trabalho no carro. Nada além de alguns acenos educados naquele dia, sem apresentações, sem conversa afiada, apenas os novos vizinhos se mudando. Nos encontraríamos formalmente em breve, mas, por enquanto, era apenas mais um dia normal. Eles estavam se instalando, e eu estava ocupado com minha própria vida. Alguns dias depois que eles se mudaram, Brad e Lisa, nossos novos vizinhos, vieram se apresentar oficialmente. Era uma tarde de sábado, e eu estava, como de costume, debaixo do capô do meu Dodge Charger 71, tentando avançar no trabalho de restauração. Emily, sendo a mais social, os viu primeiro. Ela saiu até a garagem para me dizer que estavam na porta, e eu limpei as mãos em um pano, imaginando que não podia evitar conhecê-los para sempre. Eles pareceram educados o suficiente quando finalmente começamos a conversar. Brad era tão bem arrumado de perto quanto parecia de longe, confiante, bem apessoado e sempre sorrindo, como se não tivesse nada com o que se preocupar. Lisa era amigável, até mesmo animada, com aquela mesma aparência radiante e em forma. Fizemos as apresentações habituais, trocamos gentilezas sobre o bairro, e eu deixei Emily liderar a conversa enquanto eu ficava um pouco atrás, mantendo-me educado, mais distante. Não sou de falar muito e, além disso, meu Charger estava me chamando da garagem. Emily e Lisa se deram bem imediatamente, o que não me surpreendeu. Emily sempre foi boa nisso, fazendo amigos facilmente, ficando à vontade com as pessoas rapidamente. Antes que eu percebesse, elas estavam rindo e conversando como velhas amigas. Brad e eu falamos sobre carros por um minuto, mas ficou claro que ele não era realmente interessado nesse tipo de coisa. Ele fez algumas perguntas educadas sobre o Charger, depois mudou rapidamente de assunto para seu trabalho em finanças e como ele amava se manter em forma. Não exatamente minha área de interesse, mas eu assenti. Estava claro que não seríamos o tipo de amigos que Mike e eu éramos, mas tudo bem. Eles eram apenas vizinhos. Depois daquele encontro inicial, não demorou muito para que Lisa começasse a vir mais frequentemente. Emily a convidava para tomar café ou apenas para passar um tempo, e elas ficavam sentadas juntas por horas, falando sobre Deus sabe o quê. Eu não me importava. Na verdade, era provavelmente melhor assim. Significava que Emily tinha alguém com quem conversar, o que me deixava mais tempo para trabalhar no carro. Meu Dodge Charger era um projeto de longo prazo, algo que eu vinha restaurando lentamente ao longo dos anos. Me mantinha ocupado e, francamente, eu preferia assim.
Carros não mentem para você, não mudam. Você coloca o trabalho, e vê os resultados. Simples. Enquanto Emily estava na casa de Brad e Lisa ou Lisa estava na nossa, eu ficava na garagem. Tinha o Charger para trabalhar, e isso era o suficiente para mim. Não precisava fazer parte das conversas intermináveis delas sobre rotinas de exercícios, dietas ou seja lá o que mais elas gostavam. De vez em quando, Brad vinha dar uma olhada no que eu estava fazendo, mas era mais por curiosidade do que por interesse real. Ele não era o tipo de sujar as mãos. Dava para perceber que ele respeitava o carro, mas não era algo em que ele passaria o tempo. Tudo bem por mim. Eu preferia trabalhar sozinho mesmo. Emily, por outro lado, parecia gostar de passar cada vez mais tempo com eles. Às vezes, ela ia até a casa deles e ficava com Liz enquanto Brad estava fora, ou os dois vinham e ficavam no nosso alpendre enquanto eu estava debaixo do capô. Não prestava muita atenção nisso no começo. As pessoas se dão bem, passam tempo juntas, é assim que funciona em bairros como este. Ninguém reclamava, ninguém levantava sobrancelhas. Tudo parecia perfeitamente normal, perfeitamente inocente. Mas, com o passar do tempo, notei que Emily estava gastando mais e mais tempo com Lisa. Eu chegava do trabalho e descobria que ela tinha passado a tarde toda lá, ou ela mencionava que ia para lá de novo no dia seguinte. Não era típico dela passar tanto tempo com uma pessoa, mas achei que era inofensivo. Eu tinha meu carro para me manter ocupado, e confiava nela. Não tínhamos filhos, e se ela precisava de uma pausa da casa, de mim, tudo bem. Ela sempre foi sociável, e eu não ia questionar isso. Quanto a mim, estava contente em deixar as coisas como estavam. Tinha minha rotina, o trabalho, o charger e a cerveja ocasional com Mike pelo telefone. A vida seguia como sempre. Emily tinha encontrado uma nova amiga, e eu tinha meu projeto. Ninguém dizia nada, ninguém fazia comentários. Era apenas como as coisas estavam. Pelo menos, era o que eu pensava. Era uma tarde de sábado quando meu melhor amigo Mike veio com sua esposa Jenna e seu filho Danny. Não os víamos há um tempo, então foi bom colocar o papo em dia, compartilhar umas cervejas e falar sobre os velhos tempos. Danny tinha uns 8 ou 9 anos na época, cheio de energia, correndo pela casa e pelo quintal, mexendo em tudo que chamava sua atenção. Emily estava na cozinha preparando alguns lanches, e tudo parecia tão normal quanto possível, apenas uma tarde comum com amigos. Em algum momento, depois que conversamos por um tempo, Danny entrou na sala segurando o celular de Emily. Ele veio até mim, puxando minha manga, e perguntou se eu podia instalar um jogo que ele queria jogar. Não prestei muita atenção em que jogo era. Crianças sempre querem algo novo no celular, e achei que era só mais um aplicativo para mantê-lo entretido por um tempo. Peguei o celular dele sem pensar muito, pronto para fazer o usual clique, clique, clique e devolvê-lo. Ao desbloquear o celular, algo chamou minha atenção. Bem ali na tela, antes mesmo de abrir a loja de aplicativos, havia uma notificação de mensagem de Brad, nosso vizinho. A mensagem não era nada do que eu esperava ver. Dizia: minha esposa está trabalhando até tarde, deve chegar por volta das 7. Quer sair? Meu coração deu um salto. Fiquei olhando para a mensagem por um momento, tentando entender. Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado em mim. O que diabos ele queria dizer com o sair? Olhei para Mike, que estava no meio de uma conversa com Jenna, completamente alheio ao que eu acabará de ver. Mantive a calma, pelo menos por fora. Mike notou meu silêncio, no entanto, e me lançou um olhar. Não consegui esconder minha expressão bem o suficiente, porque ele parou de falar, erguendo uma sobrancelha como se perguntasse o que estava acontecendo sem dizer nada. Sem falar, inclinei o celular na direção dele, mostrando a mensagem. A reação dele foi instantânea. Ele se inclinou, olhos estreitados enquanto lia, depois olhou de volta para mim com a mesma confusão e incredulidade que eu sentia. Nenhum de nós sabia o que dizer, mas ambos sabíamos que algo estava errado. Emily ainda estava na cozinha, completamente alheia ao fato de que eu estava com o celular dela na mão, com a mensagem de Brad bem ali na tela. Minha mente estava a mil.
Não queria tirar conclusões precipitadas, mas não havia como negar a sensação estranha que subia pela minha espinha. Por que Brad estava mandando mensagem para ela sobre sair quando a esposa dele não estava por perto? E por que ele estava sendo tão casual sobre isso? Senti um nó se formar no meu estômago enquanto tentava processar o que acabará de descobrir. Mike me deu um olhar questionador, como se perguntasse se eu ia dizer algo, mas eu não tinha certeza de qual era o movimento certo. Parte de mim queria marchar até a cozinha e confrontar Emily ali mesmo, exigir uma explicação. Outra parte pensava que talvez eu estivesse exagerando, que talvez fosse apenas um encontro amigável. Afinal, eles tinham passado tempo juntos antes, e eu nunca tivera motivo para duvidar dela. Mas a forma como a mensagem estava escrita me corroía, e eu não conseguia afastar a suspeita de que algo não estava certo. Decidi ficar quieto por enquanto, em vez de fazer uma cena. Devolvi o celular para Dani e disse que instalaria o jogo depois. Não queria fazer nada precipitado enquanto Mike e Jenna estavam lá. Além disso, se algo estivesse acontecendo, eu não ia deixar Emily saber que eu estava desconfiado ainda. Precisava pensar. Mike não me pressionou sobre isso também, embora eu pudesse dizer que ele estava tão inquieto quanto eu. Trocamos alguns olhares, mas foi o fim disso, pelo menos por enquanto. Pelo resto da visita, a atmosfera parecia estranha. Mike sabia que algo estava errado, mas não fez mais perguntas, e eu não ofereci explicações. Emily saiu da cozinha algumas vezes, sorrindo e conversando como se nada estivesse errado, completamente alheia à tempestade que se formava na minha cabeça. Tentei agir normalmente, mas era difícil afastar a sensação de que as coisas não eram como pareciam. Aquela mensagem de Brad ficou na minha mente, e eu sabia que não conseguiria ignorá-la por muito tempo. Quando Mike e Jenna foram embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. A energia de Dani tinha ido embora, e o riso usual entre nós tinha se transformado em um silêncio constrangedor. Eu podia sentir a tensão no ar, a mensagem de Brad ainda fresca na minha mente. Não podia simplesmente deixar passar. Algo nisso me incomodava. Então, quando Emily saiu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato como se fosse qualquer outro dia, decidi trazer o assunto à tona. Mantive o tom casual, não querendo começar uma briga, mas não havia como esconder a tensão subjacente na minha voz. Ei, vi que você recebeu uma mensagem de Brad mais cedo, comecei, com cuidado. Ele estava perguntando sobre sair enquanto a esposa dele está no trabalho. O que está acontecendo com isso? Emily mal piscou, respondendo sem hesitar. Ah, sim, falamos sobre isso. Ele vai vir aqui mais tarde para sair enquanto você estiver na garagem. Vamos só esperar a esposa dele chegar em casa, só isso. Ela disse isso tão casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A explicação dela foi rápida, quase rápida demais, como se ela tivesse antecipado a pergunta. Fiquei ali por um momento, tentando digerir o que ela estava dizendo. Espera, então vocês vão só ficar sentados esperando por ela enquanto eu estou na garagem? Por que você não mencionou isso antes? Não consegui evitar sentir-me inquieto. Havia algo na situação toda que não me agradava. Eu confiava em Emily, mas o jeito que ela descartou tão facilmente, sem oferecer nenhum detalhe real, só piorou as coisas. Emily me olhou, sobrancelhas erguidas, como se eu fosse o irracional. Você está agindo como se fosse algo importante, ela disse, cruzando os braços. Já saímos com eles antes. O que há de diferente agora? Você vai estar na garagem trabalhando no seu carro como sempre, e nós vamos ficar por aí, talvez tomar um vinho. Você não está com ciúmes, está? O tom dela era leve, quase provocador, mas eu podia sentir a defensiva por baixo. Hesitei, inseguro de como responder. Ciúmes? Eu não tinha pensado nisso assim, mas a pergunta me pegou desprevenido. Claro que eu não estava com ciúmes. Ou estava. Não queria parecer paranoico, e definitivamente não queria acusá-la de nada, então mantive a calma, dando um meio sorriso, tentando minimizar a coisa toda. Não, nada disso.
Só achei um pouco estranho, só isso, eu disse, dando de ombros como se não importasse. Tudo bem, vocês podem fazer o que quiserem. Mas, por mais que eu tentasse me convencer e convencer ela de que estava tudo bem, algo ainda parecia errado. Eu podia ver isso no jeito que ela rapidamente mudou de assunto, voltando à sua rotina normal como se nada de incomum tivesse acontecido. Talvez eu estivesse pensando demais. Talvez fosse realmente inocente, apenas um encontro casual como ela disse. Mas a sensação desconfortável no meu estômago não ia embora, por mais que eu tentasse ignorá-la. O dia seguinte foi uma tarde de domingo comum, ou pelo menos deveria ter sido. Eu estava na frente de casa regando o gramado, tentando afastar a sensação estranha do dia anterior da minha mente. O sol estava brilhando, e tudo parecia normal na superfície, mas meus pensamentos continuavam voltando para aquela mensagem de Brad e para a conversa com Emily. Ainda não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Foi quando vi Lisa, a esposa de Brad, saindo da casa deles do outro lado da rua. Ela acenou, e eu achei que poderia perguntar como as coisas tinham sido na noite anterior. Ei, Lisa, chamei casualmente enquanto desligava a mangueira. Ela veio até mim, ainda sorrindo, aparentemente de bom humor ou então, como foi ontem à noite. Emily disse que vocês iam sair enquanto Brad esperava você chegar em casa. Tentei manter a voz leve, mas a pergunta ficou no ar mais pesada do que eu pretendia. O sorriso dela vacilou imediatamente, confusão passando pelo rosto. O que? Ela perguntou, piscando como se não entendesse do que eu estava falando. O que você quer dizer? Eu não estava trabalhando até tarde. Cheguei em casa no horário normal. Brad não disse nada sobre eles saírem. O tom dela mudou de confusão para preocupação, e aquele nó no meu estômago apertou ainda mais. Senti uma onda fria de realização me invadir, mas não deixei transparecer. Insisti, tentando manter meu tom firme. Emily me disse que Brad disse que você estava trabalhando até tarde e que eles iam sair até você chegar em casa. O rosto de Lisa mudou completamente agora. A cor sumiu de suas bochechas, e seus olhos se arregalaram, cheios de uma mistura de choque e algo próximo ao medo. Ela se aproximou mais, baixando a voz para um sussurro. Eu acho que algo está acontecendo, ela disse, a voz quase inaudível. Tenho sentido isso há um tempo, mas não queria acreditar. Ela olhou para trás, para a casa dela, depois para mim, como se certificando de que ninguém mais podia ouvir. Encontrei algo outro dia, um preservativo na bolsa de academia do Brad. Não usamos isso, então não sabia o que pensar. Mas agora estou começando a me perguntar se é sobre sua esposa. Ouvir aquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Senti o ar deixar meus pulmões por um segundo, e por um momento, não consegui falar. Minha mente acelerou enquanto eu tentava entender o que ela estava dizendo. Os olhos de Lisa estavam arregalados, quase implorando, como se ela não quisesse ser a pessoa a dar essa notícia, mas sentisse que não tinha escolha. Ela estava com medo, e eu podia ver que isso não era apenas paranoia da parte dela. Não sabia o que dizer. Parte de mim não queria acreditar, mas as peças começavam a se encaixar. A mensagem de Brad, a reação estranha de Emily quando perguntei sobre isso, e agora isso. Parecia que um trem estava vindo, e eu estava preso nos trilhos, incapaz de me mover. Mas eu não estava pronto para aceitar completamente, ainda não. Lisa parecia ansiosa enquanto falava, seus olhos se movendo como se temesse que alguém pudesse nos ouvir. Sabe, eu tenho me sentido desconfortável com Brad e Emily há bastante tempo, ela confessou, a voz baixa. É difícil explicar, mas não consigo afastar a sensação de que ele está muito interessado nela ultimamente. Eles parecem ter uma conexão que eu não consigo entender direito. Eu ouvia atentamente, sentindo o peso das palavras dela se assentarem sobre mim. Começou como apenas um palpite, mas quanto mais os vejo juntos, mais isso me incomoda. Emily tem vindo mais frequentemente, e às vezes parece que é mais do que apenas visitas amigáveis. Não sei, simplesmente não me parece certo. A voz dela tremia levemente, revelando sua vulnerabilidade.
Honestamente, ela continuou, sua expressão cheia de preocupação, sei que parece paranoico, mas tem estado na minha mente. Não quero acusar ninguém sem provas, mas não consigo afastar a sensação de que algo inapropriado pode estar acontecendo entre eles. Ela respirou fundo, claramente lutando com suas suspeitas, então se inclinou mais perto, o tom mudando para um sussurro mais urgente. E se descobrirmos com certeza? Eu poderia ficar até tarde no trabalho amanhã, quando Emily geralmente vai até sua casa. Eu poderia entrar e ver o que está acontecendo. Se houver algo, eu te aviso imediatamente. A proposta dela me pegou desprevenido, mas o pensamento de finalmente descobrir a verdade me encheu de uma mistura de medo e determinação. Hesitei por um momento, pesando os riscos. Você realmente acha que é uma boa ideia? Perguntei, meu coração acelerado. Parte de mim estava aterrorizada com o que poderíamos encontrar, mas outra parte estava desesperada por respostas. Ok, vamos fazer isso, eu disse finalmente, concordando com o plano dela. Preciso saber o que está acontecendo. Só me prometa que não vamos confrontá-los até termos algo concreto. Liz insistiu, seus olhos sérios. Eu assenti, plenamente consciente da gravidade da situação em que estávamos entrando. Enquanto encerrávamos a conversa, eu podia sentir a tensão no ar. Amanhã seria um ponto de virada, e eu não conseguia afastar a sensação de que tudo o que eu achava que sabia estava prestes a mudar. Esperei ansiosamente, olhando para o relógio, contando os minutos até Lisa chegar. Meu coração disparava, cada tique ecoando nos meus ouvidos. Parecia uma eternidade, e eu não conseguia afastar a sensação de um destino iminente. E se estivéssemos errados? E se não houvesse nada acontecendo e estivéssemos apenas destruindo nossas vidas por nada? O pensamento me corroía, mas a necessidade de respostas o afastava. Finalmente, quando eu estava prestes a perder as esperanças, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Lisa parada ali, os olhos inchados de tanto chorar. A visão de seu sofrimento me deu um calafrio na espinha. Preciso falar com você, ela disse, a voz trêmula. Sem esperar por um convite, ela entrou, e eu fechei a porta atrás dela, minha mente cheia de perguntas. Enquanto ela pegava o celular, sua mão tremia. Tenho algo para te mostrar, ela disse, e senti meu estômago afundar. O jeito que ela me olhou estava cheio de angústia, e eu me preparei para o que estava por vir. Ela reproduziu o vídeo, e meu coração se despedaçou enquanto eu assistia a cena se desenrolar. Lá estava Brad, meu vizinho, em uma posição comprometedora com minha esposa Emily. Eu não podia acreditar no que estava vendo. A traição cortou fundo. Não, isso não pode ser real, sussurrei, minha voz quase inaudível. Lisa me olhou, seus próprios olhos cheios de lágrimas. É real, desculpe-me por você ter que descobrir assim, ela disse suavemente. O peso da verdade me pressionava, e eu lutava para processar a devastação que se desenrolava diante de mim. Meu mundo parecia estar desmoronando, e eu estava impotente para impedir. Vamos pegar um vinho para você, eu disse, tentando recuperar minha compostura. Despejei um copo para ela, esperando que o álcool pudesse aliviar a tensão. Enquanto nos sentávamos juntos, senti uma estranha conexão se formando no caos. Começamos a conversar, compartilhando nossos medos e dores. Foi um momento de vulnerabilidade que eu não esperava dividir com ela, mas de alguma forma parecia necessário. Lisa se desculpou, dizendo que precisava se refrescar no banheiro. Fiquei ali sentado, minha mente acelerada com pensamentos de traição e vingança, reprisando o vídeo na minha cabeça. Alguns minutos se passaram, e então ouvi passos se aproximando. Quando Lisa saiu do banheiro, quase engasguei com minha bebida. Ela estava diante de mim, completamente nua, um movimento ousado que me deixou sem palavras. Sei como podemos nos vingar deles, ela disse, a voz baixa e sedutora. A implicação era clara, e senti uma onda de adrenalina percorrer minhas veias. Por que você não me deixa cuidar de você primeiro? Ela sugeriu, se aproximando, os olhos brilhando com travessura. O convite pairava no ar, e, apesar do caos da situação, eu não podia negar a atração inesperada que sentia.
Seus lábios roçaram os meus, acendendo um fogo que eu não havia previsto. Senti a tensão que se acumulara entre nós estalar como eletricidade. Deixe-me te ajudar a esquecer, ela sussurrou, seu hálito quente contra minha pele. Era imprudente, mas naquele momento parecia a fuga perfeita da dor que ambos estávamos sentindo. Assenti, incapaz de encontrar minha voz, e ela se ajoelhou diante de mim. O mundo lá fora desapareceu em nada enquanto eu me perdia no momento com Lisa. Tudo o mais se dissipou. O mundo caótico lá fora não importava mais. Éramos apenas nós, envoltos em um turbilhão de emoções e desejos. De repente, a porta da frente se abriu, e meu coração caiu quando ouvi a voz de Emily chamar e cheguei. O tempo congelou enquanto eu tentava reunir meus pensamentos, mas era tarde demais. Emily entrou na sala de estar, e sua expressão passou de curiosidade casual para choque ao absorver a cena diante dela. Que diabos está acontecendo aqui? Ela gritou, a voz cheia de descrença e traição. Lisa, assustada e de olhos arregalados, rapidamente pegou suas roupas e fez menção de escapar. Ela correu pela porta dos fundos, me deixando para enfrentar a tempestade que estava prestes a se desenrolar. É vingança, Emily, eu retruquei, tentando mascarar minha culpa com raiva. Você achou que podia me trair sem consequências? O rosto de Emily ficou vermelho de fúria. Vingança? É assim que você chama isso? Você acha que isso resolve alguma coisa? Ela apontou um dedo acusador para mim, os olhos em chamas. Você só está piorando tudo. Piorando? Eu rebati, minha voz subindo. Você está transando com Brad. Não venha bancar a vítima agora. A discussão escalou, e eu podia sentir a tensão engrossando o ar. Quem você pensa que é? Emily gritou, a voz tremendo de raiva. Você acha que pode simplesmente dormir com outra mulher e depois me dar sermão? O caos continuou até que finalmente alcancei meu limite. Saia, eu gritei, meu coração disparado. Não quero te ver agora. Com um olhar de descrença, Emily saiu furiosa da casa, batendo a porta atrás dela. Afundei no sofá, sentindo o peso das minhas escolhas. Após alguns momentos de silêncio, olhei pela janela, ainda atordoado com o que acabará de acontecer. Para meu choque, vi Emily lá fora, parada com Brad. Eles estavam envolvidos em uma discussão acalorada, suas vozes elevadas. Enquanto os observava, um pensamento sombrio cruzou minha mente. Parecia que eu não era o único que tinha expulsado o cônjuge. Uma sensação distorcida de satisfação me invadiu. As mesas tinham virado, e ambos os nossos casamentos estavam desmoronando sob o peso da traição. O divórcio foi um ponto de virada na minha vida e, honestamente, senti um alívio quando finalmente foi finalizado. Após os eventos tumultuados que se desenrolaram, ficou claro que eu precisava me libertar do meu passado. Mudei-me da casa que dividia com Emily para um apartamento modesto, que parecia um recomeço. O peso da minha vida antiga se dissipou, e eu estava pronto para abraçar o futuro sem arrependimentos. Enquanto me acomodava na minha nova vida, inesperadamente me reconectei com Lisa, a esposa do meu vizinho. Tínhamos compartilhado um vínculo por meio de nossas experiências mútuas, e após o caos dos meses anteriores, encontramos consolo na companhia um do outro. Nossa compreensão compartilhada da dor e da traição que vieram de nossos relacionamentos anteriores criou uma conexão única entre nós. Nunca esperei desenvolver sentimentos por ela, mas, conforme passávamos mais tempo juntos, percebi que havia encontrado alguém que realmente me entendia. Nosso relacionamento floresceu rapidamente. Com Lisa, senti uma sensação de companheirismo e compreensão que não experimentava há anos. Nos unimos por nossas experiências compartilhadas e aprendemos a nos apoiar enquanto navegávamos pelos desafios de seguir em frente do nosso passado. A conexão emocional que formamos nos ajudou a curar as feridas que havíamos suportado. Era revigorante estar com alguém igualmente comprometido em começar de novo. À medida que nosso relacionamento se aprofundava, comecei a apreciar a alegria que vinha de estar com Lisa. Passávamos inúmeras horas conversando, compartilhando nossos sonhos e aspirações, e construindo uma vida juntos que parecia gratificante.
Eu me encontrava genuinamente feliz pela primeira vez em muito tempo. O passado estava atrás de nós, e estávamos determinados a criar um futuro mais brilhante juntos, livres das sombras de nossas vidas anteriores. Enquanto isso, Emily também estava tentando reconstruir sua vida. Após nosso divórcio, ela tomou tempo para focar em sua carreira e se redescobrir. Embora eu não tivesse arrependimentos sobre nossa separação, esperava que ela também encontrasse felicidade à sua maneira. Estava claro que ambos precisávamos aprender e crescer com nossas experiências, e eu respeitava a jornada dela, mesmo de longe. Quanto a Lisa, ela também estava navegando pelas consequências de seu casamento. Ela enfrentou julgamentos daqueles ao seu redor, mas permaneceu firme em sua decisão de buscar sua felicidade. Nosso relacionamento enfrentou desafios, mas estávamos comprometidos em nos apoiar mutuamente através de tudo. Aprendemos a nos comunicar abertamente e a navegar por nossos sentimentos como uma equipe, fortalecendo nosso vínculo. Afinal, percebi que às vezes a vida te leva a lugares inesperados. As escolhas que fiz, embora difíceis, me trouxeram a um relacionamento que parecia genuíno e gratificante. Liz e eu transformamos nossa dor em uma fonte de força e, juntos, traçamos um caminho rumo à felicidade. A moral da nossa história é que a cura leva tempo, mas às vezes as conexões mais profundas surgem das cinzas de traições passadas. A vida é imprevisível e, embora possamos enfrentar corações partidos, é essencial permanecer aberto a novas possibilidades. No final, nossas experiências nos moldaram, guiando-nos para o amor e a felicidade que ambos buscávamos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!